Olá! Hoje nós vamos falar sobre o artigo 8º da medida provisória 936, que trata da suspensão temporária do contrato de trabalho. Ele dispõe que fica permitida a suspensão temporária do contrato de trabalho durante o estado de calamidade pública, por até 60 dias, podendo ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. Essa suspensão temporária do contrato de trabalho poderá ser formalizada por acordo individual e escrito entre empregado e empregador, que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados e ficará autorizado a recolher a contribuição previdenciária como segurado facultativo. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contado da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período de suspensão ou da data da comunicação do empregador que informe o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão. A medida provisória estabelece ainda que fica descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho se durante o respectivo período houver prestação de serviços, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto, hipótese que será devido ao empregado o pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais devidos no período, e o empregador ficará sujeito às penalidades previstas na legislação. E em relação ao benefício emergencial que o empregado fará jus no período da suspensão temporária de contrato de trabalho, nós temos 2 situações distintas. Para as empresas que tiveram receita bruta em 2019 de até 4,8 milhões, o empregado receberá o benefício emergencial de 100% do seguro-desemprego. Para as empresas que tiveram uma receita bruta em 2019 acima de 4,8 milhões, deverão pagar ao empregado uma ajuda compensatória mensal correspondente a 30% do salário. Nessa hipótese, o empregado receberá 70% do valor do seguro-desemprego a título de benefício emergencial. Lembrando que esse benefício emergencial não será pago pelo empregador, ele será pago pelo Ministério da Economia. E a empresa terá um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia do acordo realizado. Em relação à formalização desse acordo de suspensão temporária do contrato, para os empregados com salários até R$ 3.135 ou mais de R$ 12.202,12 e desde que tenham curso superior, o acordo poderá ser feito individual, escrito, mas individual. Os empregados que ganham mais de R$ 3.135 ou menos de R$ 12.202,12 só poderão ter os seus contratos suspensos mediante negociação coletiva, ou seja, através de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Essa ajuda compensatória que a empresa terá que pagar ao empregado, caso ela tenha tido receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019, ajuda compensatória mensal correspondente a 30% do salário do empregado, ela terá natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo do imposto de renda, contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de salários e fundo de garantia por tempo de serviço. O artigo 10º da medida provisória 936 trata da garantia provisória no emprego. Ele dispõe que o empregado que receber o benefício emergencial em decorrência da suspensão temporária do contrato, fica reconhecida uma garantia provisória do emprego durante o período acordado de suspensão do contrato de trabalho e, após o restabelecimento da prestação de serviços, por período equivalente ao acordado para a suspensão. Em outras palavras,
Se a suspensão do contrato de trabalho for de 60 dias, por exemplo, fica garantido o emprego por mais 60 dias, totalizando 120 dias. Se houver dispensa do empregado sem justa causa durante o período de garantia provisória do emprego, o empregador deverá pagar ao empregado, além das verbas rescisórias, uma indenização especial no valor de 100% do salário a que o empregado teria direito no período da garantia provisória do emprego. Essas regras não se aplicam às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa do empregado. O artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória 936, trata dos acordos individuais e dispõe que esses acordos individuais de suspensão do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao sindicato respectivo, sindicato profissional, no prazo de até 10 dias corridos contado da sua celebração. A medida provisória não estabelece prazo para que o sindicato possa se manifestar. Entendemos que, neste caso, basta a comunicação. A validade do acordo individual não depende da anuência do sindicato. Aliás, essa matéria foi objeto de julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar na ação direta de inconstitucionalidades 6363, tutela cautelar parcial que foi concedida a respeito dessa matéria. E o Supremo já definiu que o acordo individual entre empregado e empregador é válido e não depende da anuência do sindicato profissional.